Vamos lá. Olá, pessoal. A nossa aula hoje, né, está sendo gravada, tá? Como nós combinamos anteriormente. Então, hoje nós estamos iniciando um novo assunto, tá? Que é novidade para vocês. Vamos falar sobre o movimento variado. E aí, o que que acontece? Até agora, nós íamos trabalhando, nós íamos falando de movimentos com velocidade constante, né? A velocidade não mudava, tá certo? E agora a coisa vai ser um pouco diferente. O movimento uniforme é a categoria mais simples de movimento, e agora nós vamos pegar um movimento com um pouco mais um pouco mais complexo, porque ele envolve aceleração agora. Então, a estruturação matemática do nosso problema vai mudar, os efeitos vão mudar, tá certo? E aí, o que que vai acontecer? Vamos pegar, por exemplo, esse gráfico aí. Esse é um gráfico da velocidade pelo tempo de um ônibus, né, utilizando um tacógrafo, que é aquela peça que registra a velocidade do veículo para saber se ele não ultrapassou os limites, né? Tem outras funções. Então, percebam aí que o ônibus estava em repouso, né? Por um curto intervalo de tempo aí, ele aumentou um pouco a velocidade e reduziu, depois aumentou um pouco mais até 20 quilômetros horários e reduziu. E assim, perceba que a velocidade ela está variando aqui diversas vezes, tanto para mais, né, aceleração positiva, como a gente vai falar, como para menos, aceleração negativa ou frenagem, né? Em física, o termo aceleração ele vai servir tanto para aceleração positiva como para aceleração negativa, ou seja, tanto para aceleração propriamente dita, como para frenagem, tá certo? Então, o que que acontece? Perceba que aqui nós temos muitas variações. Isso aqui é um movimento real, né? Então, nós já fizemos uma modelagem inicial, que era do movimento uniforme, sem aceleração nenhuma, e agora nós vamos fazer com que essas mudanças aqui de velocidade elas sejam constantes. Aqui a aceleração é totalmente variável, né? Nós temos momentos em que a aceleração é positiva, momentos em que a aceleração é negativa, mas nós não vamos trabalhar assim por enquanto, tá? O que que nós vamos analisar? Perceba o seguinte, eu peguei aí dois veículos, certo? Para a gente fazer uma análise. E vamos analisar primeiro o veículo 1. Né? No caso do veículo 1, perceba o seguinte, que de 15, entre 0 e 1 segundo, ou seja, entre o instante inicial e 1 segundo depois, eu tenho um aumento de 2 metros por segundo de velocidade. De 1 para 2, eu tenho 1 metro por segundo de aumento de velocidade. Então, a aceleração de 0 para 1, ela acabou sendo maior do que de 1 para 2. Agora, veja, de 2 para 4, a minha variação de velocidade é de 4 metros por segundo. Então, nesse primeiro caso aqui, do carro 1, a aceleração ela é variável. Tá? No caso do carro 2, de 15 para 17, 2 metros por segundo. De 17 para 19, 2 metros por segundo. 19 para 21 e 21 para 23, 2 metros por segundo. É a diferença entre todos os instantes aí. Então, já que eu tenho um aumento de velocidade, mas esse aumento ocorre sempre da mesma forma, tá? Sempre na mesma quantidade. Aumenta ou diminui, né? Mas nesse caso aqui aumenta. Então, eu tenho de 15 para 17, 2, de 17 para 19, 2, de 19 para 21, 2, e de 21 para 23, 2 metros por segundo. Então, para mesmo intervalo de tempo, eu tenho mesma variação de velocidade. Então, a velocidade varia de maneira uniforme, tá? Diferente do carro 1. No carro 1, a velocidade também varia, também aumenta, só que em valores variáveis, de 15 para 17, 2, de 17 para 18, 1, de 18 para 22, 4, de 22 para 25, 3. Tá?
Então, perceba que eu tenho mudanças. Então, o carro 2, né? O carro 2 é o carro onde eu vou ter movimento uniformemente variado. Tá? É um movimento que varia em velocidade uniformemente. Isso a gente caracteriza como aceleração constante. Tá? Como aceleração constante. Então, veja, o que é um movimento uniformemente variado? Ele varia em quantidades iguais, né? A velocidade, ó, varia em quantidade de tempos iguais. Então, isso significa que a aceleração é constante. E o espaço percorrido aumenta proporcionalmente ao quadrado do tempo. A gente vai conversar sobre isso posteriormente. Tá? Esse detalhe aqui a gente vai mostrar para vocês lá na análise gráfica. Então, não precisa se preocupar com isso agora. Então, o que eu preciso que você entenda agora é o que ocorre aí no veículo 2. A velocidade aumenta de maneira uniforme, ou diminui, tá? No caso do carro 2, aumenta. Então, a velocidade ela aumenta sempre de 2 metros por segundo em cada segundo. O que nos gera uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. A gente vai ver essa questão do quadrado também. Tá? Então, a aceleração do móvel é constante, ou seja, a velocidade varia em quantidades iguais em intervalos de tempos iguais. E aí é onde surge o conceito de aceleração escalar média, variação de velocidade por variação de tempo. Tá? E nós já mencionamos nas nossas aulas anteriores que variação, que o delta, que é variação, né, é sempre o final menos inicial. Então, variação de velocidade, a velocidade final menos a velocidade inicial. Variação de tempo, tempo final menos tempo inicial. Tá? E aí nós temos a aceleração média. Mais uma vez, vale a mesma observação que nós fizemos para a questão da velocidade média. Nós estamos atentos, perceba aqui pela fórmula, só no início e no final do movimento. Não interessa muito o que aconteceu no meio, tá? Então, o que vai acontecer durante o movimento, a gente vai se preocupar numa outra fase do nosso estudo. Então, por enquanto, a gente vai se preocupar com o início e com o final. E isso vai gerar uma aceleração escalar média, tá? E aí, mais uma vez, lembrando o sistema internacional de unidade, a aceleração escalar média, veja o seguinte, velocidade é metro por segundo, né? Velocidade é metro por segundo. Então, fica metro por segundo, né? E tempo também é segundo. Então, metro por segundo é metro por segundo ao quadrado. Essa é a unidade de aceleração, é daí que vem metro por segundo ao quadrado. Então, lembrando lá do exemplo do carro que a gente viu, de 15 para 17, 2. Em quanto tempo? 1 segundo. Então, 2 metros por segundo em 1 segundo, ou seja, 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? É daí que vem a unidade. Então, isso estamos trabalhando no sistema internacional. Lógico que você pode encontrar outras unidades aí. Tá? Mas eu tenho sempre uma unidade de comprimento por uma unidade de tempo ao quadrado. Tá? Ou então, outra forma de escrever isso aqui, né, é metro vezes segundo, né, a menos 2. Então, você pode ver essas duas maneiras de escrever a aceleração. Tá certo? Então, preste atenção nas unidades, porque como a gente já alertou algumas vezes, a forma como você vai trabalhar as unidades depende do problema que você receber para resolver. Então, vamos mostrar aí como é que funciona isso, tá? Então, nós temos aí um jogador de futebol que, ao finalizar o lance na grande área, chuta a bola e esta alcança a velocidade de 22 metros por segundo em 0,2 segundos. O goleiro consegue parar a bola através do recuo dos braços. Determine a aceleração, essa parte é importantíssima.
ao ser parada pelo goleiro. Tá? Então, determine a aceleração da bola ao ser parada pelo goleiro. Primeira coisa que nós vamos entender é o seguinte: se a bola foi parada, ela estava em movimento e passou ao repouso, então é uma aceleração negativa. A velocidade final é zero. Com base nisso, velocidade final é zero, inicial é 22. Se a bola foi parada em 0,2 segundos, né? Considerando aí que o tempo de aceleração da bola vai ser o mesmo tempo de desaceleração, tá? Eu estou fazendo essa consideração para resolver, porque se ela alcançou 22 em 0,2, eu vou supor a hipótese de que ela está parando também em 0,2, tá? Porque o objetivo aqui é mais mostrar o processo e mostrar um outro detalhe que vai vir logo em seguida. Então, fica menos 22 sobre 0,2, 110 metros por segundo ao quadrado. Atente para esse detalhe, que é isso que me interessa fundamentalmente, negativo. Quando a bola está em repouso e alcança essa velocidade, a aceleração é positiva. Quando a bola está em movimento e é levada ao repouso, como o fato do goleiro querer parar a bola, a aceleração é negativa. Tá? Isso nos leva a duas questões: o movimento acelerado e o movimento retardado. Então, perceba esse carrinho aí, né? Ele estava em repouso e entrou em movimento. A aceleração atua no mesmo sentido da velocidade. O corpo sofre um aumento no valor absoluto de sua velocidade no decorrer do tempo. E aí nós temos uma convenção de sinal aí, né? Tá? Veja que nós temos sinais iguais. Então, a aceleração e a velocidade atuam no mesmo sentido. Então, esse carrinho aí, ele está em repouso e entra em movimento. Então, isso é um movimento acelerado. No movimento retardado, aí eu já tenho um outro detalhe: a velocidade diminui, né, em módulo no decorrer do tempo. Então, observe, por exemplo, o que acontece com esse carro aí. Ele vem em movimento, freia, né? E antes de bater, ele faz uma manobra aí para que realmente não bata. Então, ele vinha em movimento, né? Por causa da chuva, ele quase perde o controle aí, mas conseguiu realizar uma frenagem e parar o veículo. Então, aceleração e velocidade têm sentidos opostos. Aí nós vamos ver aqui que, no primeiro caso, eu tenho uma força que proporciona movimento e aqui uma força que faz com que o movimento deixe de acontecer. Ou, lá na frente, como nós vamos falar de trabalho de energia, um trabalho motor proporciona um movimento e um trabalho resistente, né, que tenta impedir ou impede o movimento. Tá? Então, quando nós vimos aqui o problema do goleiro, né, a bola, quando estava em repouso e entrou em movimento, né, já que alguém chutou a bola e essa alcançou uma velocidade de 22 metros por segundo, eu tenho um movimento acelerado. Então, a aceleração para colocar a bola em movimento é positiva. Então, para colocar a bola em repouso, eu tenho uma aceleração negativa, uma desaceleração ou uma frenagem. Dizer que o movimento realiza uma aceleração de 5 metros por segundo quadrado, a gente já conversou. Isso significa que, como é metro por segundo quadrado, a cada segundo eu tenho uma alteração de 5 metros por segundo, né? Em cada segundo, a velocidade aumenta de 5 metros por segundo. E se fosse negativo, reduziria em 5 metros por segundo. Então, esses eram os conceitos que eu gostaria de ter trabalhado com vocês hoje, tá? Atentem para esses detalhes e até a nossa próxima aula. Um forte abraço a todos.